Hidráulica, aula 3. Sonho em facilitar a formação sustentável, alicerçada na pedagogia da curiosidade, que cria a consciência que educar é ensinar a pensar sozinho. Aplica a pedagogia da pergunta e não da resposta, e tenha certeza que palavras e ideia podem mudar o mundo. Cálculos experimentais das perdas. Nas duas primeiras aulas, calculamos a diferença de pressão entre a entrada e a saída da bomba, o desnível do fluido manométrico utilizado no manômetro diferencial instalado entre essas duas seções e a perda de carga na instalação. A carga manométrica da bomba, a potência da bomba, instalamos um pitô e determinamos a velocidade através do mesmo, quando ele estava instalado no eixo do conduto, e aí calculamos o desnível do fluido manométrico que foi instalado ao tubo de pitô. Dada uma instalação de recalque, que foi caracterizada pela bancada de laboratório, calculamos as perdas antes e depois da bomba. Dado uma instalação hidráulica, onde um circuito alimenta uma turbina hidráulica e o outro mostra uma instalação de recalque, calculamos a vazão, a potência nominal da bomba, a perda de carga em um trecho, no caso foi o trecho de 2 a 3, e a pressão em uma das seções da instalação que alimentava a turbina, no caso na entrada da turbina. Para quê? Para a compreensão do estudo de perda de carga. A perda sempre ocorre? Sim, dentro das tubulações sempre são originadas as perdas de carga. E para assegurar um bom funcionamento de uma instalação hidráulica, é essencial os cálculos das mesmas. Você pode definir tubulação? Tubulação é o conjunto de tubos e acessórios hidráulicos, conexões, curvas, válvulas, reduções, ampliações, flange, utilizados para transportar um fluido. A perda de carga em uma instalação sempre acarreta uma redução de pressão no sentido de escoamento. Isso foi observado experimentalmente? Sim. Vejamos isso através da bancada de laboratório, onde consideramos inicialmente as seções 1, 2 e 3. Então nós temos as seções 1, 2 e 3 e todos os dados foram coletados na bancada através de uma experiência que pode ser vista nesse endereço no meu canal no YouTube. Vale a pena olhar, lá vocês vão ver como coletamos os dados na bancada de mecânica dos fluidos. Os dados que nós coletamos: desnível de 196 milímetros, pressão manométrica na seção 2, 12 PSI, pressão manométrica na seção 3, 8,5 PSI, temperatura da água, 69 graus Fahrenheit, o que corresponde a uma densidade da água igual a 998 kg por metro cúbico, viscosidade cinemática da água, 0,98 vezes 10 a menos 6 metro quadrado por segundo, massa específica do mercúrio nessa temperatura de 68 graus Fahrenheit, que foi aproximada para 21 graus Celsius, igual a 13.543 kg por metro cúbico, e a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. E agora? Aplicamos a equação da energia da seção 1 até a seção 2. Então, carga total em 1 é igual a carga total em 2, mais a perda de 1 a 2. A carga total em 1 é calculada pela carga potencial em 1, mais a carga de pressão em 1, mais a carga cinética em 1, que é igual a carga potencial em 2, mais a carga de pressão em 2, mais a carga cinética em 2, mais a perda de 1 a 2. Ora, o ponto 1 e o ponto 2 pertencem ao plano horizontal de referência, então Z1 é igual a Z2, então elas automaticamente se cancelam. Outra coisa que devemos observar é que a área é constante. Se a área é constante, a velocidade média de escoamento vai ser constante.
Velocidade média de escoamento sendo constante para o mesmo fluido, podemos afirmar que o Reynolds é o mesmo e que o coeficiente de Coriolis é o mesmo. Então a carga cinética automaticamente também será cancelada. Ficamos com a perda de 1 a 2 como sendo a diferença de pressão entre a seção 1 e 2 dividido pelo peso específico do fluido que escoa. Agora, aplicamos a equação manométrica de 1 a 2, adotando como origem 2. Aí nos perguntamos, qual a pressão que atua em 2? P2. Aí vamos descer uma coluna de água, mas subimos a mesma coluna de água. Ora, quando eu desço eu somo, quando eu subo subtraio, então elas automaticamente se cancelam. Aí eu vou descer uma coluna H1 de mercúrio, então eu vou ficar com mais H1 vezes o gama do mercúrio. Aí eu desço e subo a mesma coluna de mercúrio, então elas se cancelam. Vou subir a coluna H1 de água, quando eu subo é negativo, então menos H1 vezes o gama da água. Chego no ponto 1, igualo com a pressão do ponto 1. Ora, nós temos as massas específicas, tanto do mercúrio quanto da água, temos a aceleração da gravidade. Sabemos que o gama é a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Temos H1, então nós podemos calcular a diferença de pressão, no caso P1 menos P2, e ao dividi-la pelo peso específico do fluido que escoa, automaticamente teremos a perda de carga de 1 até 2. Então nós ficaríamos 0,196, passamos o H1 em milímetros para metro, vezes a diferença das massas específicas, vezes a aceleração da gravidade, dividido pelo peso específico da água, no caso que escoa, que é a sua massa específica, vezes a aceleração da gravidade, que vai nos dar uma perda de carga de 1 a 2 igual a 2,5 metros. Agora, aplicamos a equação da energia de 2 a 3. Por quê? Porque desejamos determinar a perda de carga de 2 a 3. Nós ficamos, analogamente, que a carga total em 2 é igual a carga total em 3 mais as perdas. Ou seja, a carga potencial em 2 mais a carga de pressão em 2 mais a carga cinética em 2 é igual a carga potencial em 3 mais a carga de pressão em 3 mais a carga cinética em 3 mais as perdas de 2 a 3. Novamente, o ponto 2 e o ponto 3 estão no mesmo plano horizontal de referência, então as cotas se cancelam. A área é mantida constante, então as cargas cinéticas também se cancelam. Então eu vou tirar aqui a perda de 2 a 3, novamente será uma diferença de cargas e pressões. No caso, P2 menos P3 sobre gama. Só que agora nós temos as pressões manométricas em 2 e 3. E o desnível H, tanto para 2 quanto para 3, é o mesmo. Então, a correção não há necessidade de ser considerada. Por quê? Porque na subtração, automaticamente, o gama vezes esse H vão se cancelar. Então, basta considerar as pressões em libras-força por polegada ao quadrado, ou seja, PSI, transformá-las para Pascal, para que possamos trabalhar com uma equação homogênea, lembrando que um PSI é aproximadamente 6.894,76 Pascal, e calculamos a perda de carga. Então nós ficamos com o fator de conversão 12 menos 8,5 dividido pelo gama da água, tiramos uma perda de carga de 2 a 3 na ordem de 2,47 metros. Nos cálculos anteriores, a vazão, apesar de influenciar nas leituras das pressões manométricas e no desnível do mercúrio, ela não entrou no cálculo das perdas. É sempre assim? Não. Para justificar a minha resposta, acompanhe o próximo exemplo. A coleta dos dados também pode ser acompanhada num vídeo do YouTube, está aqui o endereço. Essa coleta foi feita em bancada de laboratório, operando, como no primeiro caso, com a vazão máxima, ou seja, com a válvula controladora de vazão totalmente aberta. Aí nós temos uma redução de uma tubulação de 1,5 para 1. Coletamos os dados, desnível H de 106 milímetros, a temperatura, novamente, 69 graus Fahrenheit, consideramos aproximadamente 21 graus, temos as propriedades da água, temos a propriedade do mercúrio, a aceleração da gravidade, 9,8. E neste caso, as velocidades são diferentes. Por que elas são diferentes? Porque os diâmetros são diferentes, lembra? O alemão que vá, mas eu só vou com a velocidade média.
A vazão é constante. Se a área é constante, as velocidades são constantes. Mas agora, se as áreas variam, automaticamente as velocidades vão variar. Então, neste caso, eu vou ter que calcular a vazão. E como é que eu vou calcular a vazão? Ora, a coleta de dados para o cálculo da vazão também pode ser visto no mesmo vídeo. Né? Vocês têm aqui o endereço no YouTube, vocês podem acompanhar o levantamento dos dados. Aqui nós vamos deixar subir um ΔH e vamos cronometrar o tempo para que esse ΔH suba. Uma variação de nível do fluido no tanque de reservatório superior. Lemos o lado da L1 e L2 para que possamos calcular a área da seção transversal. Então, para um desnível de 100 milímetros, cronometramos um tempo de 22,3 segundos e lemos os lados L1 73,5 centímetros e L2 igual a 74 centímetros. Vamos começar calculando a vazão. Para isso, lembramos que vazão é o volume dividido pelo tempo. Então, nós vamos ter que, no nosso caso, o volume seria ΔH vezes a área que é calculada por L1 vezes L2. Aí nós vamos ficar com a vazão. O ΔH foi de 100 milímetros, passamos para metro, vezes os L1, vamos passar para metro, 0,735 vezes 0,74. O tempo cronometrado, 22,3. Determinamos uma vazão na ordem de 2,44 litros por segundo. Aí lembramos o alemão que vai e calculamos as velocidades médias, tanto na seção 0 quanto na seção 1. Lembrando que se o meu diâmetro nominal, no caso, 1,5 polegadas, para o aço, consultamos a norma ANSI B3610 e, no caso, como a espessura é 40, o diâmetro interno será 40,8 e a área da seção livre 13,1 centímetros quadrados, 40,8 milímetros. Ora, importante observar que o conduto é forçado. Se o conduto é forçado, a área da seção formada pelo fluido coincide com a área da seção livre. Então, nós temos a vazão dividido pela área, aqui a vazão em metros cúbicos por segundo, aqui a área nós transformamos para metro quadrado, lembre, para transformar de centímetro quadrado para metro quadrado, multiplicamos por 10 ao menos 4. E vamos ter uma velocidade média na seção de 1,5 polegadas, aproximadamente igual a 1,9 metros por segundo. De maneira análoga, para a tubulação de 1 polegada, temos o diâmetro interno, 26,6 milímetros, e a área de seção livre, 5,57 centímetros quadrados. Novamente, vazão dividido pela área, vamos ter uma velocidade aproximadamente de 4,4 metros por segundo quadrado. Velocidade média de escoamento na tubulação de 1 polegada. Isso, para efeito prático, seria uma velocidade relativamente alta. Porém, para o laboratório é comum, porque lá nós queremos criar a perda para que possamos analisá-la. Aplicamos, então, a equação da energia de 0 a 1. Então, ficamos com a carga total em 0, é igual a carga total em 1, mais as perdas de 0 a 1. Lembre, nesse trecho não temos máquina, por isso que não apareceu. Carga total em 0, carga potencial em 0, carga de pressão em 0, carga cinética em 0. Carga potencial em 1, carga de pressão em 1, carga cinética em 1, mais as perdas. Ora, aqui nós trabalhamos com as velocidades médias, então temos que usar o coeficiente de Coriolis. Para definirmos se esse coeficiente vai ser 1 ou 2, vamos ter que calcular o número de Reynolds. Por quê? Porque aqui as velocidades não vão se cancelar. As cotas vão, porque eu estou num plano horizontal e automaticamente o Z0 some com Z1. Então, nós vamos ficar com a perda de carga de 0 a 1 como sendo a variação da carga de pressão mais a variação da carga cinética. Observe que esse termo, inclusive, vai dar negativo. Porém, a perda nunca pode ser negativa. Dar perda negativa seria como andar com o nosso veículo e, em vez de consumir combustível, a gente gerasse. Seria legal, mas, infelizmente, isso não acontece. A partir daí, para se possamos definir os coeficientes Coriolis, vamos calcular o número de Reynolds. Lembrando que Reynolds é a massa específica vezes a velocidade média vezes o diâmetro hidráulico, dividido pela viscosidade dinâmica. Ou a velocidade média vezes o diâmetro hidráulico, dividido pela viscosidade cinemática. No caso de conduto esforçado, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno. Vamos fazer o cálculo para o maior diâmetro e menor velocidade.
E aí nós vamos ter um reino de 79.102, muito maior do que 4.000, então isso igualmente é turbulento, e podemos aproximar o coeficiente de Coriolis para 1. Agora, a polegada é muito maior do que o reino de 1,5. Então é claro que também vai dar turbulento e o coeficiente também será considerado igual a 1. Novamente aplicamos a equação manométrica de 0 a 1, com a origem em 0. Aí nos perguntamos, qual é a pressão que age em 0? P0. Vamos descer uma coluna de água, mas vamos subir a mesma coluna de água. Quando eu desço, eu somo, quando eu subo, eu subtraio, então automaticamente elas se cancelam. Vou descer uma coluna H de água, então eu somo, mais H vezes o gama da água. Vou descer uma coluna de mercúrio, mas vou subir precisamente a mesma coluna de mercúrio, então automaticamente também elas se cancelam. Aí eu vou subir uma coluna H de mercúrio, quando eu subo é negativo, então menos H vezes o gama do mercúrio. Chego em 1 e aí eu igualo com a pressão que age em 1, P1. Como eu tenho as massas específicas, e automaticamente tenho o peso específico, já que é a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Como eu tenho o desnível H, que no caso é 106 milímetros, determinamos a diferença de pressão P0 menos P1, que vai nos dar, passando para metro, P0 menos P1, aproximadamente 13.031,746 Pascal. Agora, é calcular a perda de carga na redução. Então, nós teríamos que a perda de carga na redução seria a variação de pressão dividido pelo gama da água, que no caso é quem escoa, então é a sua massa específica vezes a aceleração da gravidade, mais coeficiente de Coriolis, que é 1 nos dois casos, velocidade média em 0 ao quadrado, velocidade média em 1 ao quadrado, dividido por 2G, 229,8. Então, automaticamente, carga de 0 a 1 na ordem de 0,529 metros. Se este material lhe foi útil, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Assim você me ajuda a dar continuidade a este projeto. Bons estudos!